pontos, a diferença é nos critérios de desempate. Bem-vindo à redação, Sérgio. Olá, Marcelo, tudo bem? Muito bom dia. Bom dia também para o Tim, para o Charles. E olha, o Bahia ontem conseguiu mais uma vitória, dessa vez em cima do Fortaleza. O tricolor baiano tem 100% de aproveitamento em casa nesse Brasileirão. São 4 jogos, 4 vitórias aqui na Arena Fonte Nova. Lembrando que tem mais uma vitória fora de casa, em cima do Botafogo. Então o Bahia soma aí 5 vitórias em 8 jogos, 2 empates e perdeu apenas um jogo, que foi na estreia contra o Internacional. Estamos vendo aí lances do primeiro tempo da partida de ontem. Foi um jogo difícil contra o Fortaleza, que recentemente conquistou, né, a Copa do Nordeste. Esse aí foi o gol que o Jean Lucas perdeu no primeiro tempo. Ele vai se redimir no segundo. E o Fortaleza deu muito trabalho. E graças ao goleiro Marcos Felipe, que teve uma excelente atuação na partida de ontem, esse gol aí foi anulado, o Kaiser estava impedido. O Marcos Felipe conseguiu ir muito bem, segurou os ataques do Fortaleza, principalmente no segundo tempo, e o Bahia conseguiu aos 33 minutos da segunda etapa o gol que deu mais essa vitória, mais 3 pontos para o tricolor baiano, que agora segue aí na cola do Flamengo, lá no topo da tabela. Os dois times com 17 pontos e o Flamengo leva uma vantagem aí no saldo de gols. O Bahia foi para cima, mas no segundo tempo, como eu disse, foi trocação. O Bahia atacava, o Fortaleza respondia, o Marcos Felipe se defendendo lá atrás, com grandes defesas, segurando o resultado. E daqui a pouco a gente vai ver, mais um gol perdido aí pelo Bahia. Dessa vez aí, bola na trave do Biel. Então foi um jogo muito igual, principalmente na segunda etapa. Mas o Bahia, aos 33 do segundo tempo, conseguiu o gol da vitória, gol que deixa o tricolor baiano na cola do Flamengo. Olha o gol aí, foi o passe do Cicinho de calcanhar, o Everton Ribeiro puxa para a perna esquerda, que é a boa, e manda na cabeça do Jean Lucas, que aí, fez o gol da vitória, 33 do segundo tempo, funcionando aí as duas das principais contratações dessa temporada, né? Assistência do Everton Ribeiro e gol do Jean Lucas. E o Fortaleza foi em busca do empate, deu muito trabalho, mas o tricolor baiano conseguiu essa vitória com mais de 30 mil torcedores na Fonte Nova. Dá para imaginar a empolgação do torcedor do Bahia com esse início de campanha nesse Brasileirão excelente. A gente fez eu dei uma olhada aqui nos números, viu, Barreto? Só uma comparação. Ano passado, no primeiro turno inteiro, em 19 jogos, né, o primeiro turno inteiro, o Bahia fez 18 pontos. Nesse, em apenas 8 jogos, já fez 17. Então dá para já ver aí essa mudança de patamar do Bahia, principalmente nesse início de campeonato, né? Já marcou nesse início de Brasileirão praticamente o mesmo número de pontos que fez no primeiro turno do campeonato do ano passado inteiro. Ano passado o Bahia estava em 16º ao final do primeiro turno, era o primeiro time fora da zona do rebaixamento e agora, como a gente vem dizendo, está disputando já há 3 rodadas, né, essa liderança ali ponto a ponto com o Flamengo. Ontem a torcida contava com um tropeço do Flamengo, que não aconteceu diante do Grêmio. O importante é que o Bahia fez a parte dele e agora tem um jogo fora de casa contra o Criciúma no domingo, né? O Criciúma que está dentro da zona do rebaixamento. E aí vamos ver como é que o Bahia vai manter essa sequência. O Rogério Ceni, ontem na entrevista coletiva, elogiou o time, principalmente a parte defensiva, porque o Bahia vem tomando menos gols, né? Ano passado o time tinha a defesa era o calo do time, o Bahia vem tomando menos gols no Brasileirão desse ano. Ele elogiou a defesa, mas também criticou o time que passou muito aperto diante do Fortaleza ontem, mas também teve o espírito de buscar o resultado até o final, vencendo por 1-0 com esse gol aí do Jean Lucas, Marcelo. E na quinta-feira, dia 20, tem confronto direto. Se permanecer tudo igual até lá, depois do fim de semana, né? Bahia e Flamengo se enfrentam. Aliás, o jogo é Flamengo e Bahia. Mando do Flamengo na próxima quinta-feira. Punhado de partidas, né? Na mesma noite. Dia que inicia a Copa América. Por um lado é difícil, mas por outro lado facilita um pouco o nosso trabalho, porque você pode fazer algumas comparações paralelas, né? O jogo do Flamengo, ele se ressentia, né? O time do Flamengo se ressentia das ausências dos seus criadores, porque todos estão para a Copa América. O Flamengo tem 4 jogadores na seleção uruguaia, titulares. E, ao mesmo tempo, quando eu vi o Everton Ribeiro no Bahia, eu falei, tá aí.
Olha só, o Flamengo abriu mão de um jogador, que um grande jogador, que é o Everton Ribeiro, ele vai para o Bahia. E aí a pergunta é a seguinte, Sérgio, a chegada do Everton Ribeiro, certamente, ela é decisiva nessa fase que o Bahia vive agora. O Rogério Ceni encaixou o time, não encaixou, tanto é que o Bahia está na vice-liderança, podia ser líder, mas está quase lá, né? A diferença é pequena, né? Tem a ver com o que eu estou falando, acho que o Everton Ribeiro fez uma excelente partida, né? E essa contratação ao lado do Jean Lucas, né? Ajudou o Rogério Ceni a encaixar e montar o time está respondendo bastante, está respondendo bem, né? É isso? Olha, Charles, eu acho que o Everton Ribeiro ele é o símbolo desse novo momento do Bahia, né? O Bahia, ano passado, foi o primeiro ano da SAF, que eles tratam como ano zero, brigou para não ser rebaixado, escapou na última rodada, vencendo o Atlético Mineiro aqui na Fonte Nova. E durante essa nova temporada, essa temporada desse ano, se falou que aí sim a gente ia começar a ver os resultados aparecerem. O Bahia perdeu o Campeonato Baiano para o maior rival, para o Vitória, foi desclassificado na Copa do Nordeste na semifinal, jogando na Fonte Nova, perdeu nos pênaltis para o CRB, resultados que poderiam abalar um pouco, botar um pouco de pressão. Mas a torcida também olha para o outro lado, vê a metade do copo cheio, né? E vê a campanha do time no Campeonato Brasileiro. E o Everton Ribeiro simboliza muito isso, essa mudança de patamar. E o Rogério tem um meio-campo ali muito bem definido com os seus jogadores, né? Ele tem o Caio Alexandre, ele tem o Jean Lucas, ele tem o Cauli, ele tem o Everton Ribeiro. Essa é a espinha dorsal do Bahia. O ataque muda entre o Biel, entre o Ademir, a defesa muda também, agora está com o Gabriel Xavier, mas essa espinha dorsal do meio campo ele não mexe. E se tem um jogador que simboliza esse novo momento do Bahia, esse jogador é o Everton Ribeiro, por tudo que ele representa, pela história dele no futebol, pelos valores envolvidos, né? O Bahia não contratou, não tirou o Everton Ribeiro do Flamengo. Ele estava em fim de contrato e veio para o Bahia, mas a gente aqui especula muito sobre o salário deles, fala-se aí em R$1.300.000. O que eu posso dizer com certeza é que nunca o Bahia pagou tanto dinheiro, né? Um salário tão alto para um jogador na história do clube. E o Everton Ribeiro vem fazendo a diferença. Só olhar a assistência que ele deu ontem para o Jean Lucas, né? Milimétrico, ele é muito cirúrgico. Às vezes ele não aparece tanto no jogo, mas quando aparece, ele é decisivo. E botou ontem a bola na cabeça do Jean Lucas, o Bahia conquistando mais uma vitória importantíssima. E aí continua, segue nessa briga com o Flamengo pela ponta da tabela. A gente fala muito, olha, é uma mudança tão radical, tão significativa, esse ano do Bahia, nessas primeiras rodadas. Pra você ter uma ideia, o campeonato é longo ainda, falta muita coisa. Mas a melhor colocação do Bahia, na era dos pontos corridos, que começou lá em 2003, ele ficou 2 vezes em 11º lugar. Ou seja, não ficou nem na primeira metade da tabela. E agora está brigando rodada a rodada pelo topo. Claro, é o começo, é um longo caminho, mas é um início muito animador. E o torcedor tem razão em estar muito entusiasmado, viu? Sérgio Pinheiro, muito obrigado pela participação no Redação Sport TV. Nós vamos agora até Curitiba para falar com o Daniel Piva. Se o Bahia alcançou o Flamengo em número de pontos, o Atlético Paranaense e Felipe Bastos, e eles contam pra gente como foi este triunfo. Fala, Cleiton! Tudo bem, Diniz? Um abraço para você, um abraço, Mansur, um abraço, Alex, um abraço a você que está conosco no Troca de Passes. Estou aqui com o Carlos Eduardo Lino, também com o Felipe Bastos, e trouxemos o grande triunfo do Bahia, 1 para o Bahia, 0 para o Fortaleza, resultado que coloca o Bahia na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, Lino. Que desempenho do Bahia, perdeu algumas chances no primeiro tempo, mas o time só marcou no segundo. Abraços, amigos do Troca. Cara, se entra em campo com uma ideia de jogo e abandona no meio do caminho, você tem que ter coragem. Foi o que aconteceu com Fortaleza. Fortaleza entrou em campo para travar o centro, para poder ocupar a faixa em que o Bahia é muito mais produtivo, colocou 4 jogadores de marcação, conseguiu, teve bola no pé, foi fazendo o tempo passar. Aí quando o Fortaleza, lá no segundo tempo, eu já estou antecipando já a história, porque o primeiro tempo é de domínio do Fortaleza. O Felipe lembra bem quando ele mesmo chamava atenção para o fato de a equipe do Bahia ter dificuldade para recuperar a bola, para tentar jogar um pouquinho mais, para no último terço definir as jogadas, mas não conseguia o Bahia. Fortaleza dominou, não matou. O que acontece, Felipe? Quem não faz, leva. A equipe do Bahia
teve ali a chance ali no finalzinho do jogo ali, né, entre o meio e o final do jogo. A equipe do Fortaleza teve mais bola, teve mais consistência defensiva, roubou mais bola na equipe no campo adversário, mas não matou o jogo, não conseguiu transformar isso em gol. E a equipe do Bahia, com as modificações também, com a entrada do Depena, do Biel, do Estupian, melhorou. E o Everton Ribeiro, como já tinha achado no primeiro tempo, o Jean Lucas, no segundo tempo ele achou de novo. E o Jean Lucas também atacou muito bem o primeiro pau, fez um belíssimo gol e fez com que a equipe do Bahia saísse com triunfo. E esse é o momento que o Lino se referia, quando o Fortaleza perdeu oportunidades. E essa chance que perdeu o Estupian também poderia ter contado uma história diferente para o Bahia, Lino. Podia, mas na verdade os erros do Fortaleza foram colocando o Bahia no jogo. Aí o Bahia foi ganhando confiança. O Fortaleza também botou o Lucero, botou o Pochettino, botou Pikachu, botou Machuca, foi botando vários jogadores titulares que estavam no banco para tentar melhorar o time no final. Mas não conseguiu ser produtivo, errou demais ofensivamente, na hora que teve domínio não foi capaz de fazer. O Bahia foi se encontrando, foi ganhando confiança. A fase do Fortaleza não é ruim, o Fortaleza acabou de perder a primeira partida, o Fortaleza acabou de ser campeão da Copa do Nordeste. Não é uma questão de fase, é que o Bahia está na fase boa também. E o Bahia confia, não é líder por acaso. O Bahia não está fazendo um grande campeonato por acaso. O Bahia acredita no que está fazendo. E aí você dá confiança para um time desse, dentro de casa, diante da torcida, 30 mil pessoas, o Bahia foi crescendo. E teve um detalhe também, Felipe, você chamava a atenção no primeiro tempo da dupla, Everton Ribeiro e Jean Lucas. No primeiro tempo, Jean Lucas perdeu e a dupla apareceu e resolveu para o Bahia. Um belíssimo gol da equipe do Fortaleza, você pode ver que ele ataca o primeiro pau na frente do Tite ali e ele consegue fazer o gol. A equipe do Bahia, ele ganhou confiança, como mesmo o Lino disse, ganhou confiança dentro da partida e foi uma equipe do meio para o final bem consistente, por isso que conseguiu sair com triunfo. E o Depena entrou muito bem no time do Bahia, né? Tem saído do banco, tem feito diferença. O último lance do jogo aí. Foi do Lucero, o último lance que encerrou o jogo e ainda tivemos aquele lance do Fortaleza com o Machuca, Lino. Na cara ali também? O Fortaleza não tem do que reclamar. Jogou, mas não foi capaz, né? Pois é, exatamente. E no final do jogo, o Bahia acabou vencendo, assumindo a vice-liderança do campeonato, perdendo apenas no saldo de gols para o Flamengo. Bahia que agora enfrenta o Criciúma fora de casa, enquanto Fortaleza vai tentar buscar uma reabilitação fora de casa diante do Cuiabá. E como tá jogando o Bahia, viu? Me arrisco a dizer, viu, Diniz, Alex, Mansur e pessoal do Troca de Passos, que foi um dos grandes jogos do Brasileirão até aqui, viu? Grande abraço para vocês. Obrigado, meus amigos. O Bahia tá prometendo também, hein? Acho que vai ser o campeonato. Tá confirmando, né? Acho que o campeonato vai ser bem legal, né? Ao longo da temporada ele promete ser bastante equilibrado. A gente pensar que tem Flamengo voltando a jogar bem, o Botafogo já numa fase especial. Jogando muito bem. O Bahia jogando bem nessas primeiras rodadas. O Atlético Paranaense crescendo, São Paulo crescendo. São Paulo. O Palmeiras, que é sempre um candidato. Atlético. Se o Inter embalar e vencer os jogos a menos que tem. Dependendo do que o Cruzeiro fizer na janela. Olha, eu acho que... A janela do Cruzeiro já abriu, né? Já tá entrando no ar, né? O campeonato promete. A vitrola. Vamos ao intervalo, 00:48, já voltamos com Série B e vamos falar de Eurocopa. Atenção, começa amanhã com transmissão do Sport TV. A Euro e a gente fala sobre isso já.